Tá, começou. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês, seguimores? Brincadeira, vamos lá. Pessoal, então, hoje nós vamos estudar o próprio Nicolau Maquiavel. A Bianca, nossa, já começou na deprê total. Prof, confesso que desanimei lendo Maquiavel. Bianca, quem que se anima lendo esse traste? É verdade, bem na hora de gravar agora, você... Ó, Deus que me perdoe, quem sou eu na fila do pão para falar mal do Maquiavel, né? Mas é o seguinte, bom, a Bianca falou que ela não entendeu nada, né? Mas vocês não se preocupem, gente. O Maquiavel, ele é assim, a gente lê, e lê mais um pouco e fala assim, ó, esse cara... Como assim? E aí, vocês começaram... mas a gente vai ler Nietzsche também, tá? Quem tá falando aí que Maquiavel é melhor que Nietzsche, fique sabendo que a UFPR fez o favor de cobrar Nietzsche também. Então, meu filho, é Maquiavel, é Nietzsche, Platão, só gente do bem, gente do amor, só que não. Não, a Divina Comédia é do Dante, Dante Alighieri. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar falando para vocês, então, não se assustem, tá? Com o Maquiavel. Primeiro de tudo, o Maquiavel, ele é um italiano e ele vai escrever sobre o período em que ele viveu, certo? Então, por isso, é muito difícil a gente ler esse texto e conseguir entender. Por isso que a Prof. Jô, no caso euzinha, tô aqui para explicar para vocês, tentar, né, explicar o que é que o Maquiavel estava dizendo, tá? Então, eu estou vendo aqui no chat algumas pessoas falando assim, Maquiavel me lembra de alguma coisa maléfica e tal. Exatamente. Quando a gente fala sobre Maquiavel, nós lembramos, aquela pessoa é maquiavélica. Quando a gente fala que aquela pessoa é maquiavélica, significa assim, nossa, aquela pessoa é maldosa e tal. E a gente vai ver o porquê. Então, assim, bandida da filosofia. Bem isso. Então, assim, nós vamos começar, eu vou pôr para vocês algumas coisas, tá? Uns slides para vocês irem acompanhando, mas eu quero que vocês primeiro respirem, porque esse texto que a UFPR está cobrando, eu só não coloquei os slides ainda, pessoal, estou enrolando, porque tem gente pedindo para entrar na aula. Porque a UFPR, ela cobrou os textos mais difíceis do Maquiavel. O Príncipe é muito mais fácil de entender, tá? Mas o Príncipe é cobrado em toda a prova. Por isso que eles colocaram esses discursos do Tito Livre, porque esse daqui, o Príncipe, eles nem tinham mais o que perguntar, de tanta coisa que é. Mas para a gente entender, a gente vai ter que entender o Maquiavel do Príncipe junto com os discursos. Então, primeiro de tudo, pessoal, toda semana que tem filosofia, na sexta-feira, a filosofia na segunda, então na sexta anterior, eu posto no Facebook o texto da semana seguinte, da aula. Então, vocês precisam ir lá, baixar e ler o texto, tá certo? Então, o texto dessa semana era do Maquiavel, e agora que eu acho que não tá mais entrando ninguém, eu vou colocar os slides para a gente entender, tá bom? Quero aqui já começar com uma polêmica. Adoro polêmica. Nossa, quanta coisa aberta, Prof. Jô. Oxi. Vamos ver. Então, cada aula eu escrevi e a gente... Vocês estão vendo, pessoal? Oxi. Tem que responder no microfone, porque eu não vejo vocês. Sim, prof. Bom, é o seguinte, cada aula de cada autor, nós temos, então eu criei uma frase para vocês conseguirem se lembrar. Então, um joguinho de palavras. A frase do Maquiavel é: quando sou bom, sou ótimo, mas quando sou mal, sou Maquiavel. Entendeu? Trocadilho, para vocês lembrarem. Então, ó, por exemplo, na próxima, não semana que vem, na outra, quando tiver filosofia, a gente vai ter o pai do liberalismo. Então, vai ter um trocadilho com ele. Se vocês acham engraçado ou não, gente, aí, assim, porque
eu não ganho como comediante, mas a gente faz o que pode, né? Então, o Maquiavel, né, vocês estavam discutindo ali no chat e tal, então trouxe algumas ideias dele para a gente conseguir entender por que o aspecto maquiavélico, né, condiz a essa pessoa, Maquiavel, porque tem esse pega do nome dele. Aqui, como vocês podem ver, como se o Maquiavel estivesse falando assim, o seu problema é ser bonzinho. Aí a cara dele, todo pleno, e aqui a cara dele estilo coringa. Ah, entendeu? Esse negócio e tal. Você vai falar assim, professora, mas o Maquiavel, ele foi esse cara? Tipo, ele era maldoso? Não é que ele era maldoso, pessoal. Primeiro de tudo, Maquiavel nasceu em Florença, na Itália. E ele, então, ele era filho de uma família que não era rica, mas também não era pobre e miserável. O pai dele trabalhava como advogado, estava vivendo o período do renascentismo e fazia de tudo, ele era filho único para que ele pudesse estudar. Então, para aprender grego, latim, poder frequentar a escola. E ele veio de uma construção, por exemplo, quando a gente fala Itália, hoje a gente pensa no país Itália, a gente lembra de Veneza, a gente lembra de Milão, a gente lembra só fingindo que já teve lá, né? Então, assim, o Maquiavel, ele estava vivendo, no período que ele começa a escrever, uma Itália que não era um país só. Mas como assim? Ainda não havia uma unificação dos estados. Então, a Itália, ela era dividida em 5 áreas. E aí, o Maquiavel, ele começa a escrever sobre o Estado e sobre o poder. Então, assim, isso vocês precisam ter aí anotado no caderninho de vocês. O Maquiavel, todas as obras dele, ele vai escrever sobre o Estado e sobre o poder, tá? Então, essas são as duas palavras-chave para o Maquiavel. E o Maquiavel, ele vai ter uma compreensão diferente do que é o Estado. Estado enquanto instituição, mas na figura do príncipe, quando ele vai escrever a obra mais famosa dele, que é O Príncipe, certo? Então, assim, nós vamos com bastante calma para vocês conseguirem compreender a concepção do Maquiavel, mas vocês fiquem tranquilos, porque não é tão difícil assim quanto parece, tá bom? Então, eu trouxe hoje essa referência da aula, né? O que a UFPR vai nos cobrar, né, no vestibular, então, são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Quem é Tito Livio? Então, aqui prestem atenção. O Maquiavel, ele é um escritor sobre política, ciência política moderna, tá? Então, é sobre isso que o Maquiavel vai escrever. Mas, ele vai ser uma peça-chave no nosso tabuleiro de xadrez. Porque ele é um autor que, diferente de outros como Platão, como Aristóteles, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o passado. Então, aqui, por exemplo, ele está olhando sobre a primeira década de Tito Livio, que foi um historiador romano. Então, ele vai ler, a ideia dele era falar sobre toda a vida desse historiador, sobre a concepção que esse historiador escreveu sobre Roma. Porque Tito Livio, ele fez um trabalho muito vasto sobre a criação de Roma, tá? Pegando desde os mitos, que fala do irmão Rômulo, que matou Remo, né? E teve a fundação de Roma e tal. E desde o momento que ele vivia, o Tito Livio. E aí, o Maquiavel, em todas as obras dele, ele vai voltar nos antepassados, gregos e romanos, para entender como é que eles vivenciaram, como é que eles se tornaram, então, países, né, tão grandes, com uma cultura tão instigante, e ele vai anotar, olha, eles faziam isso, 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 então a gente deveria fazer isso também. Se nós já temos a experiência de Roma e da Grécia, a gente deveria ver o que deu certo e o que não deu certo e usar na nossa experiência. Então, ele estava vivendo na Itália durante o período do Renascimento. Importante dizer, por que o Maquiavel vai ser um escritor renascentista? Porque o Renascimento, quando a gente vai ver que, primeiro, né, coisas que marcam o Renascimento, humanismo e tirar o teocentrismo, que é o seguinte,
quer tirar Deus da explicação de tudo. O Maquiavel, ele foi muito odiado pela Igreja Católica. Ele vai, inclusive... Peraí que tem gente pedindo para entrar. Ele vai ser... Alguém pedindo para entrar? Cadê? Tá bom. Ele vai, inclusive, pessoal... Queria que minha apresentação não ficasse menor. Ele vai, inclusive, ser um dos livros, quando a Igreja Católica faz aquele documento proibindo alguns livros de serem lidos, os livros do Maquiavel vão estar na lista da Igreja Católica, dos livros que não podem. Se fossem pegos na casa de alguém, a pessoa ia para a Inquisição, podia morrer na fogueira. Então, Maquiavel, ele vai começar, então, já com essa visão, assim, as pessoas, tipo, como assim? Por quê? Porque ele vai tentar escrever sobre as coisas que ele pensa da sociedade, entendeu? Ele vai falar mesmo e é isso aí. Mas antes da gente entrar propriamente na obra, eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui. Ela foi usada hoje para divulgar a nossa aula, né, de filosofia hoje à noite. Então, ela é um meme, né? Que quer dizer o seguinte, tem que meter o louco mesmo. Aí fala assim, pô, Nicolau, não dá para escrever isso. Aí ele vai, como se o Nicolau dissesse, escreve aí, os fins justificam os meios. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês respondam para mim ali no chat. Vocês acham que os fins justificam os meios? Respondam para mim. Deixa eu ver aqui. Depende. Depende, vai depender, depende. Esses depende é legal, né? É a pessoa que tá meio assim, tipo, não vou nem racha. Não vai nem racha, né? Tô meio assim, talvez. Então tá bom. Então eu só quero dizer que quem acha que sim e quem tá em cima do muro acha que depende, vocês são maquiavélicos. Vocês estão concordando com Maquiavel. E vocês estavam aqui falando mal do homem. Quem são vocês na fila do pão, minha gente? Estão vendo? Não tá aqui quem disse. Vamos lá. É o seguinte. Eu vou só jogar aqui para vocês. Vou jogar e sair correndo a bomba. Se os fins justificam os meios, então vamos pensar o seguinte. Bom, você quer ser rico, que é o seu fim, que é você quer ser rico. Mas para ser rico, você nasceu pobre e você decide que o caminho mais fácil para você ser rico é você roubar. Porque trabalhar, ser professor, né, ganhar pouco, não, então é mais fácil roubar. Então, nesse caso, o fim justifica o meio? Agora tá todo mundo aqui se livrando, né? Ah, não foi bem isso que eu quis dizer, desse jeito não sei o quê, barará. O Nietzsche, para vocês terem uma ideia, ele vai dizer assim, ó, o Pedro já tá mais drástico ali, para uma pessoa de má conduta, sim. Você quer fazer direito, Pedro? Eu já imaginei você, né, assim, de advogado falando isso, eu acho que você quer fazer direito. Bom, economia, mas tem cara. O que acontece? Cara não, que eu nem sei a tua cara, mas tô brincando. Gente, o que acontece então, tá? Por exemplo, o Nietzsche, eu quero dar mais um exemplo, não tô ainda assim, vou pirar aqui a cabeção então. O Nietzsche vai dizer o seguinte, num dos textos dele. Bom, se você namora, se você é casado, não tem problema você trair. Desde que seja para você alcançar a sua felicidade plena. Então, se nós viemos na vida e o nosso objetivo de viver é ser feliz, e você não tá feliz, tipo assim, você tá com a pessoa,
mas você está dando uma olhadinha para outra e você acha que aquela pessoa lá pode te fazer mais feliz, não é pecado. Se você fizer isso em nome do seu prazer final, que é ser feliz. O Nietzsche vai falar isso, não com essas palavras, né, que eu estou dizendo aqui, mas ele vai falar isso. Eu tinha até uma amiga que era filósofa, que depois eu vou mandar esse vídeo para ela ver que eu estou falando dela, que ela usava essa teoria. Calma, exatamente, Vivi, eu vou chegar lá, calma. Ah, a Vivi já tá estragando meu. Tá, bom. Então, para a gente pensar, primeiro de tudo, vamos voltar lá nos slides e ver o que está falando. Aqui está falando, os fins justificam os meios. Gente, o Maquiavel nunca falou isso. Prof, mas eu li não sei aonde. Ah, eu sei, eu também li, vocês não estão vendo aí? Nós não usamos essa charada com vocês hoje? De pôr o meme que o cara nunca disse só para vocês caírem? Bem-vindos. Tô meio assim, estilo Coringa, usando umas coisas do Coringa, só faltou a risadinha, né? Que nem vou aqui tentar, mas enfim. O Maquiavel, ele nunca falou isso. As pessoas que leem o Maquiavel, elas falam que dá para entender na obra dele isso. Mas ele não fala isso. Estão vendo como o cara talvez não é tão ruim como vocês pensam? Mas ele é ruim sim. Já vou adiantar aqui, já vou dar um spoiler. Ruim assim, no sentido de que o Maquiavel, ele acredita que nós todos somos ruins. O Maquiavel acredita que é o seguinte, ó, todo mundo nasce ruim e acabou. Não tem esse negócio de que, ele falou assim, vai lá, deixa eles viver tudo livre, sem lei. Vê se não se matam. O Maquiavel, ele acredita nisso. Agora escreve aqui no chat. Quem acredita que nós nascemos ruim? O ser humano é ruim, animalesco. Tô começando a achar que eu sou maquiavélica. Bruna, tá vendo, né? Vamos lá, escreve aqui para mim então no chat. Quem acredita que o Maquiavel... Ou acredita não, ó, já tô aqui a louca. Quem acha que o ser humano nasce ruim? Marília, logo você falou que não. Tô... O Renan, o Bira MC. Ô, Bira MC, você toca alguma coisa aí? De som? Fala aí, né? Bom a gente saber, porque... mas firme e forte aí. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá. O nosso querido amigo, Maquiavel, que eu prefiro ser amiga do que ser inimiga do Maquiavel. Eu tô dividindo a tela aqui bem pequenininha, que é para eu ficar vendo o que vocês ficam falando asneira aqui no chat, para eu acabar com vocês se eu ver que vocês estão falando bobagem. Brincadeira. Mas é só para eu ver. Então, a Marília me surpreendeu nessa. A Sheila já tá mais filósofa do que o Maquiavel. Depende o que é bom, o que é ruim, para que vivemos, aonde estamos, para onde vamos. Bom, vamos lá. O Maquiavel, a primeira grande obra dele, que tornou ele mais famoso, foi O Príncipe. E aí, vocês vão falar assim, professora, mas essa obra não está sendo cobrada no vestibular. Só que para vocês entenderem essa obra que a gente está lendo, e para quando eles forem cobrar o Maquiavel, o Príncipe precisa ser entendido por vocês, tá? Então, a grande questão, o Maquiavel está falando assim, olha, eu estudei sobre Roma, sobre o Tito Livio, e tudo que eu vi no que ele escreveu, eu consegui observar que as pessoas, a sociedade, sempre vai ter conflito. E precisa ter conflito para que tenha o Estado, para que alguém governe. Então, para o Maquiavel, se tiver quebra-pau, ótimo. A função do líder, a função, então, do príncipe,
do representante é mediar o quebra-pau, é não ser a grande frase, temido ou amado. O que vocês preferem? Vocês preferem ser amados ou temidos? Então ele vai dizer assim, bom, para o Maquiavel, se você for um representante, um príncipe, e você puder ser amado e temido, legal, campeão, show de bola. Mas se você puder ser só uma coisa, é melhor que as pessoas tenham medo de você. É melhor ser temido. É melhor então que as pessoas falem, vixe, lá vem ela, lá vem ele. Então, ele acredita que o respeito, ele é imposto através do medo, certo? E que o governante, ele precisa então demonstrar que ele é viril, demonstrar que é aquilo que ele vai falar de virtude. Pessoal, presta muita atenção, porque virtude, que é um dos conceitos chaves para a gente entender o Maquiavel, não é virtude, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente entender, aqui eu trouxe algumas coisinhas importantes. Quem foi Maquiavel? Globo Repórter. Onde viveu? Qual sua principal teoria? Por que é importante para a filosofia? Então, a gente vai ver um pouco disso, pensando nele como um todo, para ver se vocês conseguem entender o texto. Então, primeiro de tudo, os textos do Maquiavel, eles são sempre direcionados a governantes. O Maquiavel, quando ele tinha 29 anos, ele ocupava um cargo de poder, mas aí a família, os Lourenço de Médicis, tomaram lá a Florença, e aí ele foi mandado embora. Então ele escrevia na esperança de que as pessoas tivessem dó e dessem um cargo para ele de novo. Então, quando ele manda o livro Príncipe, ele dedica para o Lourenço de Médicis, falando, olha, para vós me ser, querido. Tipo assim, estou te ajudando e tal. Então, ele está querendo, né, mostrar assim, ó, eu tô ajudando você a governar melhor, mas não conseguiu o cargo de volta. Mandaram ele ficar trancafiado numa casa e sem poder sair do país ainda. Tomou no nariz, mas enfim. Então essa é uma escultura do Maquiavel, né? Niccolo Machiavelli, que é o nome dele italiano. Todas as obras foram escritas com esse propósito. Todas as obras. Então, veja só como é importante. Quando você vai ler um livro, você precisa entender o contexto que a pessoa vivia. Porque, de repente, você está lendo um negócio pensando, esse cara é louco, esse cara é muito doido. Talvez ele seja doido mesmo. Mas ele estava tentando reconquistar, não vira MC, ele estava tentando reconquistar o lugar dele, o trabalho dele, que era, antes ele ajudava a comandar o exército, ele trabalhava na chancelaria. Então, todas as coisas que ele escreve é sobre o que ele viveu, que ele pensou assim, olha, eu acho que isso aqui deu certo em Roma, então tem motivo para dar certo. Não, gente, ele não conseguiu. Quando ele... Gente, fala sério, nós estamos falando do cara numa segunda-feira, em 2020, falando que o cara é maquiavélico. Vocês acham que ele conseguiu? Coitado. Ele não conseguiu, não. Esse texto que nós estamos lendo dele, para vocês terem noção, se tornou assim popular depois que ele já tinha morrido. Ele escreveu em 1513, mas só foi depois de 1537. Então, assim, coitado, não foi bom para ele, né? E você vê, é um grande, né, pensador da ciência moderna. Então, Maquiavel nasceu em Florença no dia 3 de maio de 1469 e faleceu em 1527. É conhecido como um dos principais teóricos que fundamenta a ciência política moderna. Isso é muito importante a gente saber disso, tá? Porque então a gente está mudando dos teóricos, que eram São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Platão, Aristóteles, e indo para novos cientistas que estão, através da renascença, do renascimento, buscando novas teorias para a sociedade. Então, aos 29 anos, o Maquiavel foi secretário da segunda chancelaria. Deste modo, observava o comportamento dos grandes nobres no período. Então, ele tinha lá seu caderninho de campo. Observava.
esse sujeito... E também, por isso que ele é considerado renascentista, é importante lembrar. Ele utilizou-se dos conceitos da antiguidade, tendo como seu principal referencial Tito Livio. Então, esse cara aqui escreveu sobre Roma Antiga e o Maquiavel vai se aproveitar, vai ler o que ele escreveu para tirar ideias para esse texto que nós lemos, ou pelo menos deveríamos ter lido, né, para a aula de hoje, para dizer o que a sociedade devia fazer. Então, o que um rei tinha que fazer, o que um príncipe tinha que fazer, o que um governante tinha que fazer. Então, presta atenção. No Príncipe, a obra O Príncipe do Maquiavel, ele vai escrever sobre monarquia. Que é um príncipe, né, tem a monarquia. Na obra que nós lemos, O Discurso do Tito Livio, ele vai escrever sobre república. E aí é que tá. Por isso que ele foi contestado, porque ele escrevia sobre monarquia, e aí os republicanos falavam, ué, mas ele está escrevendo sobre monarquia? E ele escrevia sobre república, e os monarquistas falavam, ué, mas ele está escrevendo sobre república? Mas o grande sentido, na verdade, do Maquiavel era dizer que, independente se fosse república ou monarquia, essas ideias, essas lições que ele está deixando, valeria para todos. Então, vamos ver quais são. Então, desculpa o slide comprido, mas vai ajudar muito para entender. Maquiavel defende a ideia de que o Estado forte depende de um governante eficaz. E para que ele seja bom, ele deve ter boas habilidades políticas. Para ele, são características relevantes de um bom príncipe: ser bondoso, caridoso, religioso e ter moral. Aí vocês vão falar assim, cara, mas prof, você falou que a igreja detestava ele. Vamos continuar lendo. Contudo, Maquiavel argumentava que não era necessário possuir de fato essas qualidades. O governante tinha que pelo menos demonstrar. Vocês já viram, né, os candidatos lá a presidente, a prefeito, que vai tomar um caldo de cana, abraça a criancinha toda suja, vai na feira e depois, quero nem saber, não pisa mais os pés lá. Aprenderam com Maquiavel? Maquiavel falou assim, ó, não basta você, talvez você é um bosta, talvez você não sabe nada. O importante é fingir que você sabe, entendeu? Seria tipo uma frase do Homer Simpson, mas é isso aí. Em momentos de crise, a população deve ficar contra o governo. Maquiavel se preocupava, então, em manter o Estado. Por isso, deixa conselhos para o soberano sobre como fazer. Desse modo, ele apresenta propostas de como dominar nações. Então, Maquiavel vai falar assim, quando tudo estiver bom, tudo estiver bem, é fácil você governar. Mas você já precisa demonstrar que você é um bom governante, porque quando o bicho estiver pegando fogo, quando as pessoas estiverem brigando porque aumentou o imposto, quando as pessoas estiverem passando fome, elas precisam ter medo de você. Foi isso que tornou Roma tão eficaz, porque eles tinham medo do imperador. Então ele está escrevendo isso nos discursos do Tito Livio e também no Príncipe. Então Maquiavel escreveu sobre o Estado e o governo. A igreja criticava seus textos, pois os entendia como uma ameaça vigente para seus poderes. Por isso, o Maquiavel foi considerado diabólico já no século XVII, que é onde surgiu o termo maquiavélico, entendeu? Por isso que, então, a igreja proibiu. Leu Maquiavel, meu filho, ó, acabou, vai para a Inquisição. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado por conta disso, tá? Talvez você está aí lendo Maquiavel e, de repente, hoje à noite bata alguém aí na sua casa querendo saber por que você leu Maquiavel. Meus queridos, tô brincando, Deus que me livre. Então, vamos lá. O Maquiavel utiliza do empirismo, tá? O que é o empirismo? A experiência, aquilo que ele está estudando, né? É um pouquinho do Tito Livio, é um pouquinho da experiência que ele estava vivendo, é um pouquinho da sua observação. Para escrever através do método indutivo e pensa em seus escritos como os conselhos práticos. Então é o seguinte, estou fazendo um manual aqui de como emagrecer.
Vou fingir que eu sou Maquiavel. Número 1, não coma. Número 2, não coma animal. Entendeu? O Maquiavel está fazendo isso. Ele está dizendo, ele está falando, olha, se você quer ser um príncipe forte, você tem que fazer assim, assim, assim. Porque eu observei durante a minha observação e eu acho que é assim que você vai conseguir conquistar a nação. Então, a teoria não se separa da prática no Maquiavel. Os conceitos desenvolvidos por ele rompem com a tradição medieval teológica, ou seja, Deus no centro de tudo. Ele vai romper com isso, né? A partir da observação política de seu tempo, e olha que interessante, o Maquiavel vai comparar o que ele estava vivendo com a antiguidade, com, né, a sociedade romana, para formular o seu pensamento. E aí, pessoal, olha só, ele vai perceber para o Maquiavel. Aqui não é a Jo que está dizendo, não é a prof. Jo que está dizendo, é o Maquiavel. Que existe uma imutabilidade da natureza humana. O Maquiavel vai falar assim, pronto, pode nascer 1000 vezes, 1000 anos diferente, que vai ser tudo a mesma coisa. Tudo imbecil. Ele está dizendo isso da gente. O Maquiavel, lembra que eu falei para vocês, se vocês concordavam que as pessoas nasciam ruins? O Maquiavel, ele vai acreditar nisso, tá? Ele vai acreditar nisso. Ô, Victoria, vários pensadores acreditam nisso. O Hobbes, Thomas Hobbes, vai acreditar nisso, tá? Nós vamos discutindo aqui para ver se a gente concorda ou não, certo? Uma coisa muito importante, tá? Então, se cair lá uma questão subjetiva sobre o Maquiavel, vocês podem usar exemplos da contemporaneidade, ó. O Renan colocou aqui: estude o passado e poderá prever o futuro. Bazinga, é isso. O Maquiavel, ele foi o primeiro, né, filósofo a entender a história como uma ciência fundamental para compreender a sociedade. Na verdade, eu nem sei porque eu estou usando esse fone, porque vocês nem falam nada, né? Mas enfim. Então, assim, pessoal, vamos pensando sobre isso. Não, maquiavélico não é só por causa da censura da igreja, porque o Maquiavel, ele vai defender também uma ideia de que as pessoas são ruins, de que as pessoas, o Maquiavel, ele acredita que a primeira oportunidade que a gente tem, a gente quer ferrar os outros. O Maquiavel acredita nisso. Ele acha que todos nós somos assim e que é da nossa natureza nascer assim. Que por isso tem que ter governante, por isso que o governante tem que ser ponta firme, porque se ele não for, um mata o outro, entendeu, Gabs? Vamos lá. Então, só para eu ver aqui mesmo, quem acredita nisso? Quem acha que o ser humano nasce ruim? Tô tomando um todinho aqui. Ai. Bom, gente, esse negócio que nasce bom que a sociedade os corrompe, essa frase não é bem sua, né, Nath? É de um filósofo por aí. Bom, mas vamos lá. Não vou dizer ainda a resposta. Vamos lá. Aqui é a casa que o Maquiavel ficou exilado. Ele teve que ficar dentro dessa casa. Não rolou dele dar o livro e os Lourenço de Médici aceitar, porque ele deu o livro pensando assim, nossa, eu estou fazendo uma grande coisa, eu estou ensinando esse homem a governar, então ele vai dar para mim um lugarzinho, né, um trabalho que como fez, vai ficar lá dentro daquela casa em exílio, não pode sair do país, não pode sair da cidade, não pode sair do estado, Florença. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Antes de eu já vou entrar mais em discussão com vocês isso aí, só quero mostrar essa imagem aqui. Deixa eu ver se depois já são as questões. Tá. É o seguinte, então, essa obra que a gente está discutindo hoje,
Ela foi publicada póstumamente, significa depois que a pessoa morreu, em 1531. Ela é diferente do Príncipe, mas possui conceitos semelhantes. A ideia de Maquiavel era analisar e comentar toda a obra do Tito Livio, mas não foi possível, por isso ele concentrou apenas na primeira década. Então, ele buscava comparar Roma clássica com a Florença no período. Assim, seguindo a obra de Tito Livio, analisa como surgem, se mantêm e se extinguem, se acabam os estados. Ficou dividido em 3 partes, estudando na primeira a fundação e a organização do estado, forte, né? Depois o enriquecimento, a expansão, a conquista de territórios e, por fim, a decadência. Por quê? Porque o Maquiavel, ele pensava assim, olha, a gente tem que estudar tudo para saber o que nós podemos copiar e o que nós não podemos copiar. Porque o que foi ruim para Roma, nós temos que aprender a fazer diferente, tá? Então, essa é a base desse texto dele, que a gente está discutindo hoje, certo? E o Tito Livio, então, eu trouxe para vocês uma pintura, né? Ele escreveu uma obra gigantesca que se chama Desde a Fundação da Cidade. Ou seja, desde, como eu disse para vocês, do início do mito de Roma até a era cristã. Então, ele era um cara que o Maquiavel admirava pela quantidade de trabalho que ele havia exercido. E aí, pessoal, parando de compartilhar com vocês, eu vou dizer para vocês, então, sobre essa concepção de que nós nascemos mal, nós nascemos bons e tal, que isso é muito presente em vários autores, em vários filósofos, em vários sociólogos, tá? Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Então, até o final da aula, eu acho que a gente vai ter aí uma opinião formada bem boa sobre isso. Mas até lá, eu quero continuar plantando a sementinha da discórdia. Então, uma coisa muito importante sobre o Maquiavel, ele vai romper com uma tradição do pensamento filosófico. Então, ele vai ser diferente do Platão, ele vai ser diferente dos teóricos, dos filósofos da Grécia Antiga. Porque, para ele, o que os teóricos faziam? Eles escreviam a teoria para depois ver se ela se encaixava na prática. O Maquiavel, não. O Maquiavel, então, ele vai ser empirista, ele vai ter um método da ciência, tá? Ele vai analisar a sociedade, vai fazer então uma experiência, né, de ciência, ver o que dá certo, o que não dá e falar, ó, esse aqui é o método. A gente concordando ou não, esse é o método que ele estava então apresentando para dizer a forma de governar a cidade, o país. Então, ele faz o método dele é de imitação, certo? Mas não uma imitação exatamente do que aconteceu, mas uma inspiração, entendeu? Por quê? Porque na página 430 do texto que a gente leu, ele vai falar: o mundo e as pessoas não mudam. Por isso, ele vai dizer o seguinte: olha, se a gente olhar sociedades passadas, a gente consegue tirar muita coisa, porque de fato as sociedades não mudam, então a gente pode aprender com elas. Se as pessoas, independente de onde nasçam, elas são iguais, é simples, é só a gente ver como elas se comportaram no passado, que a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que fazer. Então, para ele, tem essa linearidade. E aí nós vamos entrar agora em 2 conceitos que eu preciso que vocês prestem muita atenção. Vocês estão vendo como conversando o texto não fica muito difícil? Tá vendo, Bia, que tinha falado que tinha achado difícil? Isso tudo que eu tô falando aqui não é conversa fora. Tudo isso aqui é Maquiavel, que vocês precisam, então, aprender. É, isso aí. Quando chegar, vou explicar, daí vocês vão entender. Então, assim, tem 2 conceitos que são os principais dessa obra que o FPR está cobrando. E que possivelmente ela pode fazer uma pergunta para vocês sobre esses 2 conceitos. Que é o conceito, eu vou escrever aqui no chat, de virtude e de fortuna, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala virtude, a gente pensa em virtude.
E virtude é um conceito atribuído ao cristianismo. Por exemplo, aquelas pessoas têm uma virtude, tipo como se fosse um dom, tá? Não é dessa forma que o Maquiavel está usando. Quando ele usa esse conceito, ele está usando de uma maneira diferente. Então, há alguns conceitos que eles vão sendo modificados ao longo das décadas, ao longo dos tempos, certo? Por exemplo, o conceito de cultura. Cultura, hoje, quando eu falo cultura, você pode falar de uma música, de uma poesia. Lá no século XVIII, quando a gente falava cultura, a gente não, porque eu não vivia lá, mas quando se escrevia sobre cultura, era sobre plantação, o cultivo, cultura, então a cultura do milho, cultura do arroz, certo? Então, ao longo dos séculos, isso foi mudando. E aí, virtu, não é uma oportunidade, Diego. Virtu é diferente. Vamos ver então. Virtu vai ser aquilo que é da natureza humana, que é uma capacidade de ação e reação. Nada que tenha a ver, nada que a gente entende hoje como virtude. Ele vai usar um exemplo que é o seguinte, do leão e da raposa. Presta atenção no exemplo do leão e da raposa para vocês entenderem, porque é muito difícil a gente entender um conceito que a gente já tem pré-estabelecido, né? E que é diferente. O leão, ele usa força quando necessário. Ele ameaça os lobos pela força. A raposa, ela conhece os lobos, ela tem uma força estratégica, entendeu? Então, ambos vão definir para o Maquiavel o que é virtude. Virtude é você ser viril. O que é você ser viril? É você saber exatamente a hora de você agir com a força e a hora de você agir com a estratégia. Então, para ele, a virtude, que ele fala o tempo todo, olha, que tem que ter a virtude, né? O governante tem que ter a virtude. É isso. Leão, força. Raposa, estratégia. Entenderam, pessoal, o que é virtude? Pode ser. Na minha terra isso se chama malandragem. Vamos deixar mais chique, por favor, virtude. Então tá, que bom que entenderam. Vamos lá, então. Fortuna. Sim, mas a oportunidade no momento, Diego, é o seguinte. Aqui, o Maquiavel está falando só sobre uma oportunidade, que é você governar. O Maquiavel ele não está falando nada além de você ser o representante do Estado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque o Maquiavel, ele é lido em diversos sentidos, né? Mas ele está falando, ele está deixando claro, eu estou falando como um presidente, não vai falar presidente, mas um príncipe, ele tem que agir, como um governante de uma república tem que agir. Então, ele está dizendo assim, que essa é uma característica que a pessoa tem que ter. Ela tem que ter virtude, ou seja, ela tem que ter força, as outras pessoas têm que enxergar a força dela, enxergar que ela é estratégica, porque em alguns momentos você não vai usar a sua força, mesmo você podendo usar a sua força. Você vai guardar porque aquele não vai ser o momento, entendeu? Então, exatamente, ele vai falar da plebe, ele vai falar assim, você é um modelo de comportamento. O livro todo é sobre o modelo de comportamento, pessoal, tá? Então, assim, vocês podem chamar do que vocês quiserem, desde que vocês estejam entendendo o que a prof está dizendo, tá? Então, assim, ele vai dizer assim, bom, a plebe está fazendo uma revolta em Roma. A plebe está certa? Tem que, se eles estão sendo usados, não tem problema nisso. Ele não vai achar ruim os conflitos que acontecem, entendeu? Não vai. Aí ele vai achar que isso é fundamental, inclusive para o governante demonstrar que ele sabe governar. Então, ele não pode simplesmente, aqui vou mandar matar todo mundo. Não. Ele tem que ter virtude, pessoal. Presta atenção. Ele tem que demonstrar que a plebe não vai querer ir contra o exército dele, porque ele tem força, mas também ele vai ser estrategista. Ele vai fazer o quê?
Ele vai tentar governar, bom, se a lei está ruim para os plebeus, eu vou tentar modificar, e ele vai mostrar que isso, a virtude, exatamente isso, ela não é uma coisa ruim. Por exemplo, quando um político ele cede algumas coisas que as pessoas pedem, né? Por exemplo, quando os plebeus conquistaram muitas leis, ele vai dizer assim, isso é muito importante, tá? Então, porque isso faz parte da virtude. Gente, calma, vocês estão com muitos conceitos aqui nesse chat. Esse negócio de a fortuna é ou não. Calma, não chegamos na fortuna ainda. Calma. Respira. Respira. Compreenderam o que é a virtude? Porque eu falo assim, compreender todo mundo. Sim, sim, sim. Aí começam os exemplos. Um atrás do outro. Sim, querida professora, bem assim, falso, né? Então, vamos lá. Fortuna. Exatamente, Pedro. É isso. Ó, lê aqui, eu vou ler para vocês. O Pedro falou assim: então, por isso, ele, o Maquiavel, julga a República Romana perfeita. Mais ou menos perfeita, porque ela decaiu, mas ele vai julgar como exemplo. Quando o Senado criou os tribunos para ajudar os plebeus. Porque a virtude do Senado foi ajudar eles? Porque a virtude do Senado foi identificar que naquele momento, se ela não criasse as leis para ajudar os plebeus, como por exemplo a lei que o plebeu podia casar com o patrício, né, que era proibido antigamente em Roma um pobre casar com um rico da nobreza, os plebeus lutaram e isso foi revogado. Por quê? O que acontece? O Maquiavel vai entender isso e vai falar assim, olha, foi uma virtude, eles entenderam que eles precisavam ceder, porque se eles não cedessem, talvez a população teria tomado o poder. Então é lidar com estratégia e força ao mesmo tempo. Isso. Tá, exatamente isso. Gente, fortuna. Para de pensar em dinheiro. Não pense em nada de dinheiro agora. Tá difícil, eu sei, mas Caio, a teoria do Maquiavel é que o Estado, o governante, o príncipe, ele precisa governar e ele não precisa ser aceito pela maioria, mas ele tem que criar condições para que ele consiga governar. E aí, por isso, ele vai dizer o seguinte: você pode ser amado e temido. Ele vai falar, é melhor que você seja os dois. Mas se você tiver que escolher entre um, escolhe ser temido. Entendeu? Então, ele não vai, essa ideia dele da virtude, isso não rompe com o pensamento dele. Então, a teoria do que, exatamente isso, a teoria que o ser humano não muda. Então, o que ele fala? Bom, o ser humano não muda. Por isso, a gente já observou que na Roma Antiga, né, o imperador teve que ceder, vocês vão ter que ceder também, porque o povo vai se aglutinar, o povo vai reivindicar. Então, baseado na teoria, ele vai para tudo. Então, vamos lá. Fortuna, para o Maquiavel, vamos lembrar quem é a inspiração do Maquiavel? São os gregos e os romanos. Fortuna era uma deusa, tá? Presta bastante atenção nisso aqui, para não começar aqui no chat. Ah, mas não é dinheiro, não é milhões, não é aviãozinho do Silvio Santos, tá? Então, Fortuna era uma deusa romana ligada ao acaso. Então, era tudo aquilo que acontecia sem que houvesse providência divina, entendeu? Então, o grande mérito do governante seria entender que na fortuna há a possibilidade da virtude. Ou seja, o que o Maquiavel está fazendo? O Maquiavel está dizendo assim: você não é governante porque Deus escolheu você como governante. Porque até esse momento, as pessoas, lembra que vocês estavam estudando que antes do absolutismo, no absolutismo, acreditava que o rei era o representante de Deus na terra. Então era o rei que fazia as leis e o rei que tinha um domínio, né, sobre
Ah, ai meu Deus, o Caio tem que parar com essas palhaçadas aí, senão tá me desconcentrando. Então, o que que acontece? A partir de então, o Maquiavel vai dizer o seguinte: fortuna é diferente. Fortuna é um merecimento, entendeu? Mas vocês não entenderam bosta nenhuma, mas eu vou explicar melhor. Calma aí. Deixa eu ver, natureza humana, já falei. Tá. Eu já vou explicar direito esse negócio de fortuna para vocês. Antes eu vou explicar outros que são mais fáceis, tá bom? Eu sei que vocês não tinham entendido, então calma. Vamos lá. Natureza humana. Caio, não fica tímido. Natureza humana. Então ele vai ver, o Maquiavel vai olhar que a partir dos exemplos passados, a essência do ser humano não é ser do bem. Ele vai falar assim, é tudo ruim. Esse negócio que a igreja fala, semelhança de Deus, coitado de Deus. Maquiavel vai falar isso, gente, desse jeito, tá? Para o Maquiavel, ninguém faz o bem se não tiver querendo ganhar alguma coisa. Sabe quando você ajuda uma pessoa? Maquiavel fala assim, tá querendo alguma coisa, não ajudou porque é bom não, tá? Então, o Maquiavel, ele acha que nós somos egoístas, oportunistas, dissimulados e mesquinhos. E ele acha que a liberdade que a gente vive é um paradoxo, porque a gente nunca pode ser livre realmente. Nós só conseguimos ser livres na medida em que nós somos controlados. Sabe aquela ideia do Raul Seixas, na sociedade livre e tal? O Maquiavel, jamais. Anarquia, jamais. Não existe isso, tá? Tô vendo que tá bugando a cabeça de alguns aqui, né? Então, para o Maquiavel, o que, que a política deve fazer sobre a liberdade das pessoas? A política deve, né, o governante, administrar os conflitos, não calar. Por quê? Porque as boas leis nasceram do conflito e não da paz. Então, Maquiavel vai falar isso, tá? Vai falar assim, olha, calma, você não precisa também achar que tudo tem que ser em paz, porque quando tem um remeleixo ali, pode nascer umas boas ideias, tá? Então, para o Maquiavel, toda a sociedade se estrutura no conflito, numa relação entre os que dominam e os que têm desejo de não serem oprimidos, uma questão de classe, os que, né, domina e os que não querem, não aguentam mais ser oprimido. Importante, no Príncipe, o Maquiavel vai falar de monarquia, nos discursos de república. E o Maquiavel, por mais incrível que pareça, ele vai defender, porque ele é renascentista, as artes, a educação, a literatura, e ele vai criticar a tirania. Então, para ele, o governante tem que ser, lembra a gente falando de virtude? Então, o cara tinha que gostar de umas coisas assim, cult, né, para demonstrar assim, não, realmente, esse aí entende tudo. Então, Maquiavel foi o primeiro filósofo que fez uso da história como ciência. E ele vai dizer o seguinte, ética e política não caminham juntas. Ele vai falar assim, nossa, que drástico. Aí, Brasil 2020, ética e política caminham juntos? Não sei aí, mas aqui onde eu moro, não. É isso que o Maquiavel está falando. Bom. Ô Diego, responde uma coisa para mim então. O que, que você acha que precisa ter um líder? Você vai dizer como o Nicolau Maquiavel que ele precisa ter virtude e fortuna? Fortuna eu já vou explicar o que, que é. Vou pôr a lista de chamada aqui para vocês preencher, tá, pessoal? Enquanto isso. Bom, vamos lá. Terminei de ler. Até aqui o que eu falei. Ah, é minha bandeira do Haiti. Tá te incomodando, Caio? Nossa, Caio, você, hein? Tá que tá. Pô, de jeito nenhum, tá maluco? Vou tampar aqui, ó. É que É eu minha reparo bandeirinha do bem. Haiti. Deveria estar reparando.
Fala, Bruna. Eu também tava reparando o pano. Eu aqui me esforçando. E eu com um colar desse tamanho para vocês reparar na bandeira, gente. Ah, não tô valendo mais nada. Por Não, já favor. tinha reparado em você já. Mas até o copinho da Mulher Maravilha. Do aniversário, que você não estava presente em questão, você não era aluna aqui ainda, mas a minha festa temática foi da Mulher Maravilha. E Ah, teve, que até trouxe os maravilha, balões. pô. É, Queria ter participado também. perdeu, viu? Só dá Batman. nada não. Pessoal, então vamos lá. Até aqui tudo certo, né? Obrigada, Atos. Dá para você fazer agora um desenho escolar. Coitado do Atos. Já me desenhou, sabia, gente? Sigam a página do Atos, Umbra Arts, lá no Facebook. Bom, aí eu vou trazer aqui para vocês esse. Atos, pode colocar o link aí. Esse livro aqui, Os Clássicos da Política, ele é muito bom. Sério mesmo. Eu nem sabia que a gente tinha esse livro, mas eu tenho aqui em casa esse livro. E aí, tem uma mulher que ela é especialista no Maquiavel, a Maria Teresa Sadek, e ela vai falar coisas muito importantes. E aí tem algumas coisas que eu acho importante dizer para vocês, tá? Então, o que eu vou ler aqui para vocês, ao invés de pegar o livro, o texto do Maquiavel e ficar lendo, eu vou ler para vocês entenderem. É uma pessoa que está falando sobre esse texto dele, tá? Então, prestem atenção, ó. Mas o Estado real, capaz de impor a ordem, para Maquiavel, rejeita a tradição idealista de Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, e segue a trilha inaugurada pelos historiadores antigos, como Tito Livre. Seu ponto de partida e de chegada é a realidade concreta, que é isso que eu tinha falado para vocês, né? Que ele vai basear no realismo, certo? Esta é sua regra metodológica, ver e examinar a realidade, tal como ela é, e não como ele gostaria que fosse. Ele vai falar, é isso que a gente tem, é assim que a gente tem que trabalhar. Bom, vamos lá. Ó, vocês podem seguir aqui a página do Atos, depois ir lá, tem um desenho que ele fez para mim, curtam e falam, nossa, essa é a melhor professora, gosto demais. Dá engajamento lá, tá bom? Vou voltar aqui, esqueci que estava gravando. Agora vai ficar falso, né? Todo mundo vai saber, mas enfim. Olha o que o Maquiavel vai falar no livro O Príncipe, sobre os seres humanos, tá? Sobre nós, no caso, todos nós. Tá, MC Bira, inclusive você. Ou Bira MC. Pode-se observar a presença de traços humanos imutáveis, ou seja, o que não vai mudar. São ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante o perigo e ávidos de lucro. Ou seja, estamos valendo nada. Maquiavel fala assim, vale nada. E aí, professora, se cair alguma coisa do Maquiavel, para a gente relacionar com o que é contemporâneo, trouxe uma ideia para vocês. O Maquiavel, nesse discursos que a gente leu, ele vai falar assim, aquele que estudar cuidadosamente o passado pode prever os acontecimentos que se produzirão em cada estado, ou seja, em cada sociedade, e utilizar os mesmos meios que os empregados pelos antigos. Ou então, se não há mais os remédios que já foram empregados, imaginar outros novos, segundo a semelhança dos acontecimentos. Então, Maquiavel está dizendo o seguinte, se cai uma pergunta subjetiva, o que o texto do Maquiavel pode nos contribuir com a nossa política atualmente, a política moderna? Vocês podem escrever o seguinte, olha, Maquiavel, ele se baseava no passado, só lembrar do Cazuza, eu vejo o futuro, repetir o passado, eu lembro o museu de grandes novidades, o tempo não para. Pode, inclusive, citar o Cazuza, entendeu? Que vai dizer o seguinte, é como se a gente estivesse vivendo tudo de novo, cara. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Diria Bel, Pior e Elis, né?
Então, deixa eu ver o que mais. O governo precisa ser forte, tá? Para o Maquiavel. E por isso o príncipe é essa figura que ele acredita que as pessoas esperam isso. Vocês já viram, por exemplo, quando tem esse negócio de votação, né? Aí vão fazer entrevista com o povo na rua. Aí entrevista lá, a senhora falou assim: o que você acha de tal candidato? Eu não gostei não. Ele não sabe falar bem, ele não abraça a gente, ele não se comunica com o povo. Então, assim, para o Maquiavel, o governante, o príncipe, ele precisa demonstrar, então, uma pessoa que vai conseguir sobreviver mediante os conflitos lá, ser o leão, mas ele precisa ser uma raposa também, a virtude, tá? Ele precisa ser estratégico. Se tiver que comer um pastelzinho da feira, tomar um caldo de cana, abraçar a criança suja, vai fazer isso. O Maquiavel tem que fazer isso, tá? Tá. Vou entrar em fortuna agora. Vamos lá. Eu sabia que ia ser muito complexo, então eu escolhi até ler aqui. Vamos lá, fortuna. A fortuna não era uma força maligna inexorável. Ao contrário, a imagem era uma deusa boa, uma aliada potencial, cuja simpatia era importante atrair. Ou seja, todo mundo queria, né, que a fortuna olhasse para si. Essa deusa possuía os bens que todos os homens desejavam: a honra, a riqueza, a glória e o poder. Como se tratava de uma deusa, que era também mulher, para atrair suas graças, era necessário mostrar-se vir, um homem de verdadeira virilidade, de inquestionável coragem. Assim, o homem que possuísse virtude no mais alto grau, seria beneficiado com os presentes da fortuna. Então, aqui significa o seguinte: a fortuna que o Maquiavel está querendo dizer é como se fosse assim, presta atenção, presta atenção. Se você é aquele cara que o Maquiavel falou, sabe, esse cara sou eu, você tem, né, a virtude, você tem força, você é um bom governante, você é estratégico, você tenta acabar com os conflitos, mas não quer matar todo mundo, você entende que você precisa ser temido, mas às vezes você precisa ser amado também. Então a fortuna, ela é uma consequência disso. O que seria a fortuna? Não seria um ganho apenas material, seria um reconhecimento das outras pessoas que você é o cara, que você é topzera. Entenderam? Isso que era fortuna na concepção do Maquiavel. Não é subordinada, mas é a virtude que faz com que exista a fortuna. Gente, vamos lá, entenderam o que é a fortuna? Fala, Caio. Eu meio que boiei ainda, tipo, consegui compreender, assim, nas palavras simples, assim, mas se fosse para escrever sobre fortuna, assim, o que seria em si? Tá, então é o seguinte, primeira coisa para escrever sobre fortuna, assim como virtude, não são os conceitos que a gente entende hoje no mundo cristão ocidental. Primeira coisa, não é isso. Virtude, vou voltar lá. Virtude é um governante, pensando em um governante, né? Porque o Maquiavel está falando disso, é a chave para a excelência de um governante. Então, se você quer falar assim, o que precisa ter um bom líder? O Maquiavel vai falar virtude. Mas o que é virtude? Né? Não é assim, ele nasceu para ser líder. Não. Para o Maquiavel, todos poderiam, se tivessem virtude, serem líderes. O que seria? Seria aquilo, você ter força para lidar com os conflitos, se organizar sistematicamente, né? Mas ter também estratégia, porque às vezes uma guerra não se vence na força, se vence na estratégia. Esse é o primeiro passo. E aí, a fortuna, ela é em decorrência da virtude. Então, ao contrário de pensar assim, de fortuna como uma acumulação de dinheiro, uma acumulação de bens, é como se fosse a fortuna é o reconhecimento daquela pessoa que tem virtude.
Ou seja, por exemplo, eu olho e falo assim, putz, cara, esse governador é top, ele, nossa, ele tem a malemolência e tal. Então, esse reconhecimento das pessoas entenderem que determinada pessoa tem um aspecto de líder, essa é a fortuna, entendeu? Não é baseada em bens materiais, é baseada na constituição da virtude, que faz a excelência do líder. É como você tinha dito no texto que você leu, é tipo a honra da pessoa, né? Tipo o É, mérito dela. exatamente, exatamente isso. Pessoal, alguma dúvida? Professora, Oi. no caso, virtu é você saber dar um passo para trás, para lá na frente, dar dois. Uhum, pode ser considerado, é uma estratégia. É o que ele fala sobre os conflitos, entendeu, Tamara? Por exemplo, ele vai dizer assim: não é você querer acabar com os conflitos imediatamente, porque os conflitos, eles podem ser importantes para você. Então, é exatamente isso que você falou. Às vezes dá um, tapa, um passo para trás, recuar, para lá na frente ter o apoio popular. Pode ser isso. O Ju, eu não entendi a sua pergunta. Você pode me explicar? Eu boiei. Não, esse conceito não foi Maquiavel que criou. Esse conceito é um conceito grego, tá? É um conceito grego e romano. Mas o Maquiavel utiliza nas obras para explicar. Então, a coisa mais importante é isso para ele, tá? Então, tanto no Príncipe quanto nos discursos do Tito Livre, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a importância de ser um cara, né, um governante forte, com virtude, estrategista, que consiga dominar a nação, que se baseie no que já aconteceu nas outras sociedades, para entender o que ele deve e o que ele não deve fazer. E a fortuna, ela é o reconhecimento dessa virtude. Por exemplo, vou dizer um exemplo para vocês. Existem pessoas que, vamos, então, todo mundo lá na sala, fala assim, vamos fazer um trabalho em equipe. Nós vamos dividir a sala, tem 40 alunos, vamos dividir em duas equipes, 20 alunos para cada equipe. Aí vai ter a hora que eu falo assim, quem vai ser o líder dessa equipe? Aí toda a sala na hora fala, o Gabriel, por exemplo. Por quê? Porque o Gabriel demonstrou ao longo dos anos que ele tem virtude para ser líder. E aí as pessoas reconhecem nele, entendeu? A virtude. Essa é a fortuna. É esse reconhecimento de que ele tem as características de um líder. Entenderam? Isso, Bira MC. Bira MC, eu vou falar uma coisa para você aqui. Vou aproveitar que está gravando, que teve um dia que eu fiquei meio assim de aceitar. Pensei, será que essa pessoa com esse nome está querendo levar a sério? Será que não é mais um dos outros que estava querendo entrar aí para fazer loucuragem? Então, mas agora eu tô botando fé que você é bem participativo, Bira MC. Você vai entrar na federal, vai fazer altos rap. Ou funk, não sei o que que você canta, o que que você gosta. Pessoal, rap. Nós gostamos dos rap. Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Obrigada, Caio. A gente faz o que pode. Mas não fiquem alegrinhos pensando que acabou. Vocês acharam que não ia ter questões hoje? Ha, 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 ha. Tem questão. Nós vamos fazer as questões. Deixa eu anotar o gabarito antes aqui, né? Para
fazer minha cola, vai que depois eu tô aqui falando que uma é a certa e daí é a errada. Oxe, tem alguém pedindo para entrar? Ah, que não. Que bom, né, Caio? Se você tá querendo uma vaga na federal, você vai ter que fazer questão de resolver mesmo, meu querido. Então, o Atos é anarquistinha. Toma cuidado com esses anarquistas, querendo fazer zona na minha aula. Olá, Equinel, tudo bem? Vamos lá, então. Resolver umas perguntas. Ah, não. Ô, Bira, eu vou resolver as questões e daí depois eu explico o que é anarquia. Porque eu passei uma aula de história explicando anarquia. Você não fazia parte, né? Mas vamos fazer umas questões aqui. Depois eu posso explicar. Por que você está perguntando se eu vou demorar atos? Não vai demorar, não. Eu vou passar aqui as questões rapidinho para a gente resolver, e daí acaba a aula, e daí depois eu vou. Eu não lembro se a aluna que pediu o que queria saber, como eu fiz para conseguir fazer graduação, mestrado e doutorado, se está na aula, eu acho que não, porque ninguém falou nada. Ah, tá, da anarquia. Assim que acabar o conteúdo da aula, eu explico, então, para quem tiver interesse de saber o que é anarquia. E eu tenho também uma coisa para falar para vocês. Ai, meu Deus, eu vou me ferrar, mas eu acho que eu vou prometer. Enfim, vamos lá. Vou pensar até o final da aula se meu bom senso vai mudar de opinião. Talvez a gente vai ter aulões com revisão de história, mas não sei ainda se eu vou prometer. Para, Gabriel. Para de escrever amo desse jeito, não vai me convencer. Para. Não vou prometer, não vou prometer, não vou prometer. Vamos fazer as questões. Ó, como eu sei que não existe só o FPR, não é mesmo, Mona Mures? Então, vamos resolver questões de outras faculdades também. Mas aqui é importante que a gente vai resolver questões do Maquiavel, e aí vocês vão ver como é importante entender a teoria dele, algumas coisas vão ficar mais claras, e depois a gente vai resolver a questão do ano passado, que caiu no FPR, sobre esse texto do Tito Livre, tá? Para vocês verem como eles cobraram, então. O EL 2005. 1. A escolha dos ministros por parte de um príncipe não é coisa de pouca importância. Os ministros serão bons ou maus, de acordo com a prudência que o príncipe demonstrar. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Quando estes são eficientes e fiéis, pode-se sempre considerar o príncipe sábio, pois foi capaz de reconhecer a capacidade de manter fidelidade. Mas quando a situação é oposta, pode-se sempre dele fazer mau juízo, porque seu primeiro erro terá sido cometido ao escolher os assessores. Fica a dica aí, galera. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Maquiavel, é correto afirmar. A. Vamos lá, anotando aí qual vocês acham que é a certa. As atitudes do príncipe, eu vou ter que diminuir aqui porque senão não vou conseguir ler tudo. As atitudes do príncipe são livres da influência dos ministros que ele escolhe para governar? Obviamente que essa está errada, a gente acabou de ver que os ministros são muito importantes. B. Basta que o príncipe seja bom e virtuoso para que seu governo obtenha pleno êxito e seja reconhecido pelo povo? Bem, não. A gente acabou de ver que está dizendo a mesma coisa da letra A e está equivocado. C. O povo distingue e julga separadamente as atitudes do príncipe daquelas de seus ministros? Para o Maquiavel, não. Certo? Para o Maquiavel, as pessoas olham para os ministros e veem os ministros, o presidente, o príncipe, os ministros, é tudo um combo só. D. A escolha dos ministros é irrelevante para garantir um bom governo, desde que um príncipe tenha um projeto político perfeito? Para o Maquiavel, não. Então, vamos ver a última.
Um príncipe e seu governo são avaliados também pela escolha dos ministros. Então, essa é a opção correta, letra E. Pessoal, isso é muito importante porque, embora tenha coisas que a gente pode não concordar com Maquiavel, tem coisas que são bem importantes, né? Isso que ele está falando aqui sobre os ministros e tal, isso é real, né? Vocês não acham? Por exemplo, a gente vê quando entra um presidente para governar, é muito importante quem ele vai colocar nos ministérios. Pode ferrar com tudo de vez. Enem 2013. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas, porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja faltar uma das duas. Porque dos homens, se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, ou seja, tudo ruim. Enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser A. Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros? Não. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política? Não também. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes? Sim, é exatamente isso que ele fala. Ele fala assim, ó, quando tá tudo bem, tá todo mundo feliz, legal. Agora, quando começa a ficar um pouquinho difícil, o perigo aparece, aí todo mundo começa a loquear. É isso que ele tá falando ali. Então, a opção certa é a C, mas vamos ler as demais para ver por que são erradas. D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais? Não, ele acha que não tem nada de racionalidade nisso nos seres humanos. E. Sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares? Não, né, gente? Senão não seria Maquiavel. 3. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente de outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. Então, presta atenção no que está pedindo. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na, vamos ver então, A. Inércia do julgamento de crimes polêmicos. B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. C. Compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas. D. Neutralidade diante da condenação dos servos. Ou E. Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Qual vocês acham que está certa? A E. Que é a conveniência entre o poder tirânico, ser mal, agir de força, e a moral, a estratégia do príncipe. Lembra do exemplo da raposa e do lobo. 4. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Maquiavel acerca da relação entre poder e moral, é correto afirmar: A. Maquiavel se preocupa em analisar a ação política considerando tão somente as qualidades morais do príncipe que determinam a ordem objetiva do Estado. Não. B. O sentido da ação política, segundo Maquiavel, tem por fundamento originário e, portanto, anterior à ordem divina, refletida na harmonia da cidade. Não, pessoal, só lembrar, o Maquiavel está rompendo com essa ideia de ordem divina, então não tem como estar certo. Para Maquiavel, a busca da ordem e da harmonia, em face do desequilíbrio e do caos, só se realiza com a conquista da justiça e do bem comum? Não, ele nem está falando no que é justo. Ele está falando no que é melhor para o príncipe. Lembre-se disso. D. Na reflexão política de Maquiavel, o fim que deve orientar as ações de um príncipe é a ordem e a manutenção do poder. Sim, esse é o objetivo. O objetivo não é tornar a sociedade melhor para todo mundo. O objetivo é se manter no poder, entendeu?
E a análise de Maquiavel com base nos valores espirituais superiores aos políticos repudia como ilegítimo o emprego da força coercitiva do Estado. Não, ele vai dizer que quando for necessário, o príncipe tem que descer a tábua na população. 5. Essa aqui é muito fácil, só trouxe para causar mesmo. Em si mesmo, o homem não é bom nem mau, mas de fato tende a ser mau. Consequentemente, o político não deve confiar no aspecto positivo do homem, mas sim constatar o seu aspecto negativo e agir em consequência disso. Assim, não hesitará em ser temido e a tomar as medidas necessárias para tornar-se temível. Claro, o ideal seria o de ser ao mesmo tempo amado e temido, mas essas duas coisas são muito difíceis de serem conciliadas. E assim, deve fazer a escolha mais funcional para o governo eficaz do Estado. Considerando a filosofia renascentista, o pensamento descrito anteriormente deve-se a Nicolau Maquiavel. Opção A, certo? Última questão, tá? Depois a gente vai fazer a questão da UFPR. Não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjuntura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. O que ele está fazendo aqui? Ele está sendo irônico. Se o livre-arbítrio, ou seja, as nossas escolhas, elas dizem respeito à metade da nossa vida, e aí o livre-arbítrio também controla a outra metade, ou seja, não tem nada de divino controlando, são as nossas escolhas, as nossas decisões, tá? É isso que ele está falando. Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao a. Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo? Não, ele está sendo... Aqui, pessoal, uma questão que tem que tomar cuidado, porque o Maquiavel, quando ele faz isso, ele está ignorando, né? Sempre lembrar, ele é renascentista, então ele está ignorando a providência divina. B. Rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos? Também não, né? Ele está usando disso, dizendo que existe um acaso, mas que o acaso acontece de acordo com as escolhas. C. Afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Exatamente isso. Ou seja, nós escolhemos, a partir das nossas escolhas, as nossas ações. D. Romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Não, ele faz isso, né, ainda. Ele não rompe, ele aproveita do passado para aprender. Redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Não. Ele está criticando a fé, dizendo que com a fé não tem como ter razão. Por isso, a opção correta é a C. Então, o gabarito ficou 1E, 2C, 3E, 4D, 5A, 6C. Vamos para a questão, então, da UFPR. Foi uma questão gigantesca. Ah, inclusive... Ah, agora que eu vi... Ah, é desse livro, gente. Olha que incrível. A questão que caiu foi desse livro. Ah, que massa. Agora que eu me toquei. Então, olha que legal. Vocês estão mais que preparados, porque eles pegam as opiniões desse livro para montar as questões. E é o livro que eu trabalhei com vocês. Então, vamos lá. A substituição do reino, do dever ser, que marca a filosofia anterior pelo reino do ser, da realidade, leva Maquiavel a se perguntar: como fazer reinar a ordem? Como instaurar um Estado estável? O problema central de sua análise política é descobrir como pode ser resolvido o inevitável ciclo de estabilidade e caos. Ao formular e buscar resolver essa questão, Maquiavel provoca uma ruptura com o saber repetido pelos séculos. Trata-se de uma indagação radical, de uma nova articulação sobre o pensar e fazer política, que põe fim à ideia de uma ordem natural eterna. A ordem, produto necessário da política, não é natural.
nem a materialização de uma vontade extraterrena. E tampouco resulta do jogo de dados do acaso. Ao contrário, a ordem tem um imperativo. Deve ser construída pelos homens para se evitar o caos e a barbárie, e uma vez alcançada, ela não será definitiva, pois há sempre em germe o seu trabalho negativo, isso é, a ameaça que esteja desfeita. Considerando o argumento de Maria Teresa Sadek e em seu texto intitulado Nicolau Maquiavel, o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtude, é correto afirmar. Aí aqui já tem a resposta, tá? A, vou explicar porque está errada. Os estudos de Maquiavel sobre o reino do ser na política levam em consideração a tradição idealista de Platão, Aristóteles? Não. Tá? Ó, exatamente o que a autora fala. Presta atenção. Ele vai rejeitar essa compreensão desses aqui e ele vai partir desses aqui, do Tácito, do Políbio, do Tucídides e do Tito Livio. Tá? Então, essa questão está trocada. Então, por isso que ela está errada. B, que é a certa. Em sua obra, Maquiavel coloca em relevo a dimensão efetivamente social, histórica e política das relações humanas, explicitando que sua regra metodológica implica o exame da realidade, ou seja, está olhando a realidade, tal como ela é, e não como ele gostaria que ela fosse. Gente, eles pegaram exatamente o que está escrito no livro dessa autora. Dessa autora não, é um livro e eu vou o Hobbes que a gente vai discutir tem aqui também, então vai ser muito importante que eu tenha esse livro, porque provavelmente eles vão tirar as questões desse livro, tá? Então ele tá pegando exatamente o que a autora escreve aqui e colocando ali e mudando, às vezes trocando, como a questão de cima, que é para confundir. C. Então a B é a questão certa, tá? Que ele parte da realidade, do que aconteceu e não do que poderia ter acontecido. A política, segundo a Maquiavel, tem correspondências com as ideias inatistas, ou seja, de que os indivíduos são predestinados a um tipo de condição que lhes é inerente, não havendo possibilidade de mudança ou qualquer outra forma de alterar as estruturas de poder, por ele denominadas de maquiavélicas. Não. Tudo que falar predestinado não tem nada a ver com o pensamento do Maquiavel, ele não acreditava nisso. D. Segundo Sadek, ao formular uma explicação sobre essa questão, Maquiavel não rompeu com os paradigmas que fundavam a política de seu tempo, por conseguinte, favorecendo a perpetuação de tiranias no século XV e XVI. Muito pelo contrário, a autora vai dizer que ele rompeu, que ele foi um novo cientista, tá? E, para Maquiavel, o problema central da política foi a democracia, e sua construção implicava o fortalecimento de governos descentralizados. Errado. Maquiavel, o governo era absoluto, ele é um teórico do absolutismo, do poder tem que ser centralizado no rei. O que aproximava seus estudos de liberais? Não. Ele não se aproxima do Locke nem do Hobbes, nesse sentido, tá? Maquiavel era absolutista, não liberalista. Alguma dúvida? Essa questão é do ano passado, o nome do livro é Os Clássicos da Política. Tá focando, meninas? Fazer que nem as blogueiras. Obrigada, pessoal. Gente, eu vou fazer o seguinte. Se não tiver PDF, eu vou procurar. Se não tiver PDF, eu vou pedir para digitalizar as páginas dessa autora e as páginas do Hobbes. Hobbes não, Locke, que vai ser nosso próximo texto. Tem aqui os textos do Maquiavel, a análise do Maquiavel, do Hobbes, do Locke, do Montesquieu, do Rousseau e dos federalistas que foram importantes para a independência americana. Eu posto no... Ai, meu Deus, só estão falando de história agora, né? Ah, meu Deus, tá até derrubando as coisas aqui. Eu posto Você não é nem professora, você é um anjo. Poxa, vai digitalizar a parada para nós. Vou. E tá gravando ainda, vai sair no YouTube. A autora pode ficar contra mim. O autor na verdade, assim, é um cara que organiza a obra. Então, são vários autores. Então, se você achou o livro com vários autores, tá certo. O organizador é o Francisco Verfort. Opa, escrevi errado. É com 2 L's.
Bom, gente, é o seguinte. Sobre filosofia. Primeiro sobre filosofia. Vamos esclarecer aqui. Vocês conseguiram compreender? Hannah Arendt vai ser uma das últimas que a gente vai estudar, porque ela é contemporânea. A gente está indo de acordo com o período que viveram. 287 páginas tem o livro. Aí, ó, o Gabriel já achou esse. Vocês podem ler, vocês não precisam ler tudo, vocês só precisam ler sobre o Maquiavel e sobre o Locke, que vai cair para vocês. O Gabs é o nosso virtu, isso que é um homem de virtu. Quem sabe a sua fortuna vai ser passar no vestibular, né, Gabs? Aí sim. Gente, tá. Sobre filosofia hoje. Todo mundo conseguiu entender? Andressa, fala que autor que você queria que eu falasse. Porque daí, se vocês conseguirem entender, eu vou encerrar. Olá, pessoal do YouTube. Então, eu vou encerrar a nossa aula. Ela vai continuar acontecendo, mas aqui a gente vai conversar sobre outros assuntos, outras dúvidas que os alunos têm sobre história. E aí, então, vocês que nos acompanham pelo YouTube, né? A aula sobre o Maquiavel acabou. Muito obrigada pela sua atenção. Peraí que eu vou desligar aqui. Deixa eu ver como é que...